E como é food tech, né, a palavrinha tech está relacionada aí com a tecnologia, que seria a adoção de novas soluções para velhos problemas, né? A gente enxerga essa conexão, né, de quem produz alimento, da pesquisa científica e da inovação, né, nos P&Ds aí das indústrias, do agronegócio, junto dos pesquisadores para ajudar a gerar negócios, né, e também a gente ser reconhecido não só pelo commodity, mas também pela produção de produtos diferenciados. É ligar a pesquisa que está sendo gerada ali dentro das universidades, trazendo o empreendedorismo para que isso vire um produto, um serviço que vai chegar ali à nossa mesa. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e comando este bate-papo. Hoje a gente começa uma nova série especial de 2 episódios falando sobre um tema que está ganhando cada vez mais espaço no setor de alimentos, as food techs. Mas afinal, o que é food tech? É o nome usado para empresas que unem tecnologia e inovação para soluções em toda a cadeia de alimentos, da produção ao consumo. Esse movimento veio para ficar e está mudando a forma como produzimos, vendemos e consumimos comida. Para explicar esse universo e como isso pode ser decisivo nos negócios, eu recebo 3 convidados que respiram esse tema no dia a dia. Um deles você até já deve imaginar quem é. Seja bem-vindo, Roger Klafke, especialista em alimentos e bebidas do Sebrae RS. Oi, Pedro, satisfação estar aqui com vocês em mais um Plano de Voo e dessa vez acompanhado aí de 2 grandes parceiros, 2 craques aí para a gente bater um papo sobre food tech. Obrigado aí pelo convite. Sempre bem-vindo, meu amigo. Bom, vamos apresentar esse timaço então, né? Nossos craques. A Sônia Sauer é analista de projetos de inovação do Sebrae RS. Bem-vinda, Sônia. Olá, Pedro. Olá, Juliano, Roger. Um prazer estar aqui com vocês e fazer esse bate-papo. Muito legal, Sônia. E quem fecha então a nossa escalação é o Juliano Barim, do Conselho Food Tech da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, agradeço a oportunidade da gente estar conversando aqui. A gente que agradece essa disponibilidade aí para bater esse papo. Bom, para quem está chegando agora nesse assunto, a gente pode começar pelo básico, né? Expliquem para a gente o que é food tech, o que isso tem a ver com os pequenos e médios negócios. Eu posso começar aqui, Pedro, falando um pouquinho, né, sobre o contexto, né, da importância de a gente falar dessa pauta no Rio Grande do Sul. Antes de passar para o Juliano, eu acho que ele consegue colocar melhor esse conceito, né, mas a gente como Sebrae e nessa articulação aí com diversas entidades, como as universidades aí que o Juliano representa, as entidades empresariais, a gente vê uma oportunidade muito grande na nossa estratégia de atuação em alimentos e bebidas. A gente prioriza projetos onde a gente possa estimular a agregação de valor na nossa produção, tanto do agronegócio como nas pequenas agroindústrias e indústrias, olhando para todas as cadeias de produção de alimentos, né? Somos grandes produtores, aí o Brasil é o principal exportador de carne bovina, de carne de aves, né? O maior produtor de soja, de açúcar, de café. Nós somos o 3º maior produtor de frutas do mundo, né? E aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente também é reconhecido pela produção de soja, arroz, frangos, bovinos e leite, né? E a gente vê que no commodity a gente está gabaritando, né? Então a gente precisa também olhar para as oportunidades nessas cadeias que a gente produz alimentos, né? De conectar com a pesquisa científica, conectar com os profissionais que atuam nessa área, levando a informação também para que as pequenas agroindústrias possam desenvolver novos produtos, usar as tecnologias que estão disponíveis, usar a pesquisa científica para tornar isso novos negócios, novos produtos, né, que adicionem valor aí à nossa economia e aos nossos negócios, né? Então, acho que é um trabalho prioritário aqui no Rio Grande do Sul. A gente enxerga essa conexão, né, de quem produz alimento, da pesquisa científica e da inovação, né, nos P&Ds aí das indústrias, do agronegócio, junto dos pesquisadores para ajudar a gerar negócios, né, e também a gente ser reconhecido não só pelo commodity, mas também pela produção de produtos diferenciados. Já somos, né? Temos diversos produtos aí de referência, mas eu acho que tem oportunidade aí para a gente potencializar.
com a questão da definição um pouquinho mais conceitual, né, sobre food tech, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala em food tech, a gente está falando em sistemas alimentares. Então, o que são sistemas alimentares? É todo o ciclo que o alimento percorre desde a sua produção, passando por diferentes etapas, como também aí vai ter a produção agropecuária, vai ter a parte da industrialização, vai ter a parte de armazenamento, transformação, varejo, comércio, a alimentação fora do lar, né, e até chegar na pessoa para ela ingerir o alimento ou a bebida. E não para aí. A gente tem ainda a questão da parte do descarte daquele alimento que não foi consumido, né, ou algum subproduto gerado no meio desse processo que tem que ser descartado. Então, a gente precisa entender que, quando a gente está falando de food tech, a gente está falando, então, da cadeia, né, que o alimento está inserido, desde o seu princípio até o seu final, né? Então, o descarte está incluído também nesse processo. E como é food tech, né, a palavrinha tech está relacionada aí com a tecnologia, que seria a adoção de novas soluções para velhos problemas, né? Então, a gente começa a usar a tecnologia, entenda-se tecnologia não apenas TI, tá? Tecnologia se entenda também tecnologias de processamento, tecnologias que alteram o armazenamento, que diminuem o desperdício, que tornem mais saudáveis os alimentos, mais duráveis, enfim. Todas as tecnologias que podem ser inseridas em toda essa cadeia. A gente tem a maior feira de food service do mundo, né, que é a NRA Show, e a gente aqui no Plano de Voo fala bastante sobre ela, e nessa edição ela trouxe, né, como sempre, muitas tendências importantes. Quais dessas tendências mais se conectam com o que vocês enxergam hoje para o Rio Grande do Sul em relação às food techs? Pedro, falando de NRA, né, a gente viu muitas coisas que conectam, assim, mas nessa pauta de food tech, né, a gente enxerga oportunidade, principalmente quando a gente fala de autenticidade, né, essa é uma palavra que veio bem forte, assim, né, desse resgate, né, e da valorização dos produtos regionais e locais. Então, acho que a gente tem oportunidade, né, de desenvolver novos produtos, valorizando o que a gente tem aqui no nosso estado, né? Não querendo copiar o que os outros países fazem bem, eu acho que é legal a gente trazer inspirações, mas valorizar a nossa cultura, a nossa produção, a nossa origem, a nossa história, utilizando a autenticidade, né? Hoje mesmo de manhã aconteceu um caso legal, a gente estava numa reunião com o pessoal aqui do restaurante Capincho de Porto Alegre, que está na lista aí dos 50 melhores do mundo, né? Primeira vez que um restaurante gaúcho está nessa lista, né? E a gente conversando ali com a Flávia, que é uma das sócias do restaurante, ela estava atrás de agroindústrias gaúchas, se eu conhecia alguém que produzia alguma bala, que ela quer colocar no final ali quando fecha a conta, de frutas nativas do nosso estado. Aí eu lancei no grupo de produtores, o pessoal, não conheço, né? E aí um me procurou assim, cara, não conheço, mas é uma baita ideia, vou desenvolver. Então, às vezes, tem oportunidades nesse sentido, né, de autenticidade, de conexão das pontas e de desenvolver novos produtos. E inovação às vezes parece um negócio, né, que tem que ser ultra fora da caixa, mas uma coisa simples, né, de desenvolver um produto com uma fruta nativa nossa, né, uma bala de butiá, por exemplo. Não conheço, né, poderia ser um excelente produto, né, então tem oportunidade de muitas pontas, né, isso conecta com o que a gente vê na NRA de valorização, né, do comfort food, né, da autenticidade, né, daquela comida caseira, dos produtos locais. Com certeza isso está em alta, né? A gente já tem isso muito forte no estado, tem oportunidade, a gente precisa valorizar cada vez mais. E tem esse papel da inovação, né, Sônia, que o Roger traz. A gente, quando fala em inovação também, né, assim como disse o Juliano, a gente não está falando só em TI, né, a gente está falando em processo, a gente está falando em muita coisa. Qual é o papel e como a gente tem trabalhado hoje essa questão da inovação nesse ecossistema das food techs? Claro. Primeiramente, né, a inovação ela não precisa necessariamente criar algo que nunca existiu. Um negócio inovador ele pode ser porque ele está criando um novo produto, mas também porque ele mudou um processo, ele está reduzindo o desperdício, né, que isso casa muito ali com até o professor Juliano falou, né, na parte da sustentabilidade, da redução de desperdício ali também de alimentos. Ele pode melhorar a eficiência, criar um novo modelo de negócio e também utilizar melhor os dados que conectam atores que antes estavam desconectados. E quando a gente pensa em food techs, é muito importante fazer essa conexão de atores, né? Então, ligar a pesquisa que está sendo gerada ali dentro das universidades,
trazendo o empreendedorismo para que isso vire um produto, um serviço que vai chegar ali à nossa mesa. Então, a inovação ela está aí, é tu pensar não apenas que tecnologia que tu desenvolveu, mas que problema relevante da cadeia de alimentos a gente está resolvendo, né? E o que essa solução conseguiu fazer de melhor e gerar ali um resultado para quem é o consumidor, né, dentro dessa cadeia de alimentos e bebidas. E falando em pesquisa, Sônia, a gente aproveitar também a presença do Juliano, né, para falar um pouquinho para a gente sobre o papel da universidade nesse movimento todo, né? Como que a UFSM tem contribuído para gerar inovação para esse setor, fomentar a pesquisa, o desenvolvimento? Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, que é bastante relevante, porque a gente vê um amadurecimento tanto da nossa sociedade com relação à parte empresarial, como também consumidor, e também com relação também a governo e também com relação às instituições públicas de ciência e tecnologia. E esse amadurecimento tem permitido com que a gente possa fazer uma interação maior. Isso, só para trazer um breve histórico para vocês, eu acho que o marco legal da inovação, em 2015, ele mudou um pouco o jogo, né? Depois com a atualização em 2018, se eu não me engano, que aí permitiu que nós aqui, enquanto instituição pública, nós pudéssemos fazer esse tipo de processo, né? Isso também catalisou o desenvolvimento de startups. Então, aqui na universidade, a gente tem uma incubadora, que hoje tem 43 startups, a gente tem programa de pré-incubação, de incubação, a gente tem também um parque tecnológico, onde a gente tem empresas que já são associadas, empresas agora está abrindo o edital para residente, então a gente está ampliando esse ecossistema, né? E essa integração entre os diferentes atores é que começa a fazer sentido, porque aí a pesquisa que a gente desenvolve, ela começa cada vez mais a estar baseada em cima de problemas que são trazidos até nós através da sociedade, através das empresas, né? E essa conexão tem feito com que a gente gere aqui, por exemplo, processos de transferência de tecnologia. Hoje a Universidade Federal de Santa Maria, é a 7ª instituição do país em recebimento de royalties. Por quê? Porque a gente hoje tem uma infraestrutura implementada que permite fazer com que esse conhecimento gerado na pesquisa chegue na gôndola, né? Então, a gente sabe que tem uma série de burocracia que tem que atender isso, e todo esse processo já está conhecido, está sedimentado. Então, isso facilita muito, porque a gente sabe fazer todos os processos. Então, a gente tem como fazer patente, tem como fazer cessão de patente, licenciamento de tecnologia, transferência de know-how, todos esses processos, né? A gente trabalha, então, com propriedade intelectual, com tudo, né? Então, essa infraestrutura implementada, que, como a Sônia falou muito bem, inovação não é só tecnologia. A gente precisa dos processos muito bem estabelecidos, né? A gente tem que lembrar que inovação pode ser em processo e serviço também, não é só produto, né? Isso também é legal da gente colocar. Então, inovou em serviço é uma inovação. Inclusive, dependendo, é possível até de proteger através de uma patente, né? Marca, assim como a gente protege marca, protege outras coisas, né? Então, eu acho que essa integração, esses instrumentos que a gente tem hoje, inclusive jurídicos, para a gente fazer essa integração, tem feito com que a gente avance de forma bastante rápida. Só para complementar, também a gente tem ambientes de inovação que estão também mexendo um pouco com esse ecossistema. A gente teve a satisfação de receber já várias empresas, inclusive o próprio Sebrae, né? Teve conosco aqui no Foodtech Fab Lab, aqui em Santa Maria, que foi uma infraestrutura montada pelo Ministério da Agricultura, para a gente justamente fazer validação e prototipagem, né, de tecnologias, né? Então, a gente tem buscado essa integração com diferentes ferramentas, com diferentes serviços, e sai daquela coisa clássica de somente fazer a tese, só fazer a dissertação, né? A gente começa a oferecer serviços, e esses serviços são tecnológicos, são serviços que envolvem o conhecimento dos pesquisadores, e que isso tem feito com que a gente possa agregar, né, diferentes parceiros aí para a gente gerar essas tecnologias. Só para encerrar, né, inovação não se faz sozinho, né? Esse é um ponto. A universidade sozinha, ela não inova, ela precisa dos diferentes atores da instituição, da sociedade, né, incluindo as empresas, para fazer com que isso chegue nas pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante isso, colocar. E, claro, a ciência e a tecnologia vem trazendo todo esse background, todo esse conhecimento que pode ser agregado para gerar essas soluções. Pedro, aproveitando, né, eu e a Sônia, a gente teve a alegria de visitar o professor Juliano lá no laboratório, né, Foodtech Food Lab, tá correto, professor? E Isso. em Santa Maria, né, já tivemos 2 oportunidades lá,
E é fundamental essa conexão, né? Principalmente a área de inovação do Sebrae com a Sônia, né? Vem nesse contato aí com diversas universidades, em diversos encontros, fomentando essa aproximação do ecossistema de inovação. E a gente enxerga uma oportunidade, um desdobramento prático daquilo que eu falei no início, né? Da necessidade da gente estimular a agregação de valor e a inovação conectada à nossa produção regional e local, né? Então, são espaços como esse, né, que vão possibilitar que uma pequena agroindústria, uma pequena indústria de alimento do nosso estado, possa acessar serviços de altíssimo nível, com profissionais de excelência, né, com uma estrutura qualificada, com um valor que pode ser, né, a gente está trabalhando para ter esse convênio, essa parceria, com um valor que pode ser subsidiado pelo Sebrae, para que a gente estimule a inovação e o acesso à tecnologia, tornando isso mais fluido, né, para que a empresa, às vezes, não sabe por onde começar. Então, o professor Juliano e toda a equipe da Universidade de Santa Maria também estão desenvolvendo um método para que as empresas possam ter essa entrada mais facilitada, que não fiquem com receio, né, de visitar um laboratório, a universidade, que se aproximem, né, que possam entender que esse ecossistema, acho que essa é uma das barreiras que a gente quer como food tech também, né, aproximar essas pontas e fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade e convidadas a visitar, a conversar com os especialistas, com os professores, com os cientistas, pesquisadores, com os consultores, a partir desse movimento, né, e que o nosso estado atraia também, né, que os pesquisadores fiquem aqui, que as empresas, né, possam atrair essas pessoas e que a gente possa atrair também gente de outros estados, pesquisadores, estudantes a participar. Acho que aí a gente está falando de ambiente, né? Esse é o trabalho também muito da Sônia e da turma lá da Universidade Federal, de que a gente tem um ecossistema, né? Quando a gente fala em ecossistema, é esse ambiente favorável a negócios inovadores aqui no estado, né? Esse é um trabalho bacana. Exatamente, e complementando, né, falando muito em ecossistema, é justamente isso, é criar conexões. Quando a gente pensa num ecossistema de inovação, ele tem uma quádrupla hélice, né? Então, a gente tem 4 atores principais ali, que então são as empresas, a sociedade civil organizada, as universidades, né, a academia e o governo. Então, é importante que os 4 caminhem juntos para que se torne um ambiente capaz de gerar novos negócios, gerar conhecimento e a inovação, né? E isso é primordial para a cadeia de alimentos, né? Que os 4 andem juntos, seja através da propor soluções e novas formas, né, de resolver problemas que a sociedade demanda, o governo ali com toda a parte de regulatórios, a academia, então, com toda essa parte de pesquisa, de formar talentos, né? Então, isso tudo é muito importante, assim, porque isso gera empresas que vão, então, colocar esses produtos, esses serviços no mercado para gerar esses novos negócios e trazer essa inovação para o ambiente, porque isso desenvolve todo o meio, né? O meio, o entorno do meio em que vive. Uhum. E o Sebrae, ele tem esse papel também, né? Que tipo de iniciativas, projetos, até para os empreendedores saberem, né, que podem contar com o Sebrae para isso, enfim, jogar luz sobre esse caminho, né? Não sei se nessa área mais de inovação, eu acho que eu deixo com a Sônia, que fala, Pedro, do movimento, assim, de um caminho, né, de outros exemplos, assim, de ecossistema, enfim. Que programas o Sebrae tem hoje que o empreendedor pode procurar, né, e como também entrar em contato, procurar, assim, porque é muito comum que o empreendedor pense que ou ainda não é para ele, não está no momento, mas a gente sabe que o Sebrae tem soluções para todos os estágios, né, isso é sempre, a gente sempre faz questão de frisar isso. Claro, claro. O Sebrae, né, então ele atua também como um grande articulador também através da conexão de empreendedores, de empresas, as próprias universidades, investidores também, mas a gente tem pensando assim em startups e também em negócios inovadores, porque as foodtechs elas são negócios inovadores. Nós temos diversos programas que eles vão desde a ideação, aquela pessoa que ainda tem só aquela ideia, ou muitas vezes também pode estar ali na pesquisa ainda, e como que isso vira um negócio, né? Então passa por ideação,
tração, parte de crescimento, o acesso a mercados, o fomento também, né, acesso a investimentos. Nós temos hoje a plataforma Sebrae Startups, que é uma plataforma nacional, onde o empreendedor ele pode se inscrever desde o CPF ainda, não necessariamente, ainda precisa ser o CNPJ, e ali, então, a plataforma tem diversos programas a nível estadual e também nacional, onde ele pode se inscrever e participar, então, dessas capacitações, acelerações e mentorias. Ótimo, o Sebrae sempre tem solução aí para todo mundo, né? Bom, e na prática também, a gente sabe que implementar soluções tecnológicas, né, pode ser desafiador para pequenos negócios. Qual é o maior gargalo que vocês identificam hoje que os empreendedores, e aí, né, falando especificamente do setor de alimentos e bebidas, que gargalos eles encontram hoje na hora de inovar? Ainda há algum tipo de resistência também? E aí eu vi também o Juliano, né, a equipe do Sebrae, também o Juliano que está na ponta lá com diversos projetos. Eu posso começar aqui, eu acho que um papel muito importante também para o Sebrae também é traduzir o que é inovação para esse empreendedor e também traduzir as necessidades do mercado para esse ecossistema de inovação. Então, é desde desmistificar o que é inovação, sair muito de que a inovação ela está muito atrelada somente à tecnologia, né? Então, a inovação ela pode ser através de um processo, através de uma pesquisa. É claro que a tecnologia ela é muito importante também, né? Mas eu acho que a primeira coisa também é traduzir, que a inovação ela é acessível a todos, todos podem e devem inovar, né, para que se tornem mais competitivos no mercado e possam propor também novas formas e novos produtos e serviços para o consumidor. E eu concordo plenamente, não posso deixar de citar também, parabenizar o Sebrae por todas as ações que fazem na parte de foodtech, inclusive está resultando aqui nesse momento para nós aqui, não só isso, mas várias ações, né? O conselho, todas as ações são muito importantes. E eu acho que tudo parte realmente de conexão. E como tu falaste, de compreensão. Às vezes as pessoas acham que tem que saber o que é para procurar a universidade, para procurar o Sebrae. Eu já sei exatamente o que eu quero, é isso que eu quero fazer, aquilo. Não. Às vezes a gente pode trabalhar junto com a empresa para tentar entender o que ela precisa. Ela talvez tenha que trabalhar primeiro o problema para depois entender qual vai ser a solução, né? Nem sempre a gente precisa saber exatamente o que a gente quer fazer. A gente pode trazer um problema para o Sebrae, a gente pode trazer um problema para a universidade, e esse problema a gente pode trabalhar junto para tentar resolver, né? E eu acho que esse é um ponto, né, Sônia, que eu acho que é muito importante, porque às vezes a pessoa fica inibida por dizer, mas eu não tenho essa solução, como é que eu vou chegar lá para falar com a pessoa se eu não sei nem o que eu quero? Mas aí é que tem que procurar, né? Porque aí a gente vai ajudar a pessoa a resolver aquele problema, né? Então, acho que é bem legal isso. As pessoas acham que tem que chegar já com a solução toda desenhada, toda prontinha, para acessar o Sebrae, para acessar a universidade. Não precisa. Pode chegar com um problema, né? E a gente pode conectar os diferentes elos dessa cadeia. Aqui, no meu caso, a academia, mas o próprio Sebrae. A gente pode conectar, inclusive, com outras empresas que podem ajudar na solução desse problema, né? Então, eu acho que essa é uma visão que, às vezes, as pessoas não percebem e ficam com receio. Então, acho que essa é uma limitação, que eu acho que existe bastante, de assim, eu tenho medo de passar vergonha, não sei direito o que eu quero, né? Mas não saber o que é já é uma situação que pode procurar essa ajuda, né? Eu acho que é bem interessante isso. Exatamente, até um ponto que eu lembrei agora também, né, que muitas vezes também limita muito o acesso à infraestrutura. Então, às vezes, ele tem uma excelente ideia, mas não possui um laboratório, né? Não consegue onde eu posso rodar, onde eu posso testar, validar. Então, aí que entra também, né, o próprio Foodtech, ali, Food Lab, que tem, né, permite isso, que tu consiga ali e minimamente já começar ali o processo inicial ou até desenvolver todo o produto, né? Então, isso é muito importante também. Muitas vezes, não se limitar que não tem o acesso à infraestrutura, muitas vezes é só chegar ali, perguntar e a gente consegue fazer essa ponte, né, indicando quais os melhores caminhos. E complementando, né, o que o professor Juliano e a Sônia colocaram, Pedro, a gente em Foodtech, a gente vem trabalhando assim em 3 pilares, basicamente, né? Um deles é nessa questão de governança e ecossistema, né, que o professor Juliano, a Sônia participa também com a gente, junto com diversas entidades, governo do estado, para que a gente tenha esse ambiente
favorável, né, para a inovação no setor de alimentos e bebidas, né? Principalmente na questão do regulatório, que é o entrave, né, no Brasil todo, e a gente quer desenvolver um trabalho para facilitar pelo menos o acesso à informação daqueles que querem iniciar alguma atividade, né, como vocês, né, a gente vai ter o plano de voo aí com o Luan do Bioplix, provavelmente vai falar um pouco sobre isso, né, dessa questão do regulatório, como é que a gente pode facilitar isso. O outro ponto é acesso a recursos, que é fundamental, né? Então a gente vem fazendo também alguns workshops presenciais e online, trazendo pessoas que possam compartilhar experiência e editar, e acesso a editais também para a questão de recursos. E a outra ponta, a gente esse ano também vai fazer um programa piloto focado em algumas foodtechs. A nossa expectativa é atuar com umas 10, no máximo 15, né, foodtechs que já estão no mercado, já têm a ideia mais desenvolvida e que precisam acelerar o acesso ao mercado. Então a gente está selecionando algumas foodtechs. Esse programa deve iniciar aí provavelmente no mês de setembro de 2026, e a gente tem a expectativa de acelerar até o final do ano de 2026 essas empresas, com uma consultoria específica de acesso ao mercado, prospectando compradores para esse tipo de serviço, né? Então é tudo muito recente, é novo, né? A pauta foodtech no mundo é recente, então a gente aqui está trabalhando nesses pilares, né, de estruturação de uma governança, de um conselho, para que a gente tenha quem sabe, né, um plano estadual aí alinhado entre as entidades empresariais, universidades, Sebrae, entre outros, e empresas, né? A questão do regulatório, acesso a recursos, e também esse teste com as foodtechs, para que acessem mercado, consigam vender mais, né, ou prototipar melhor os seus produtos no mercado, e a gente estimular, né, ter casos de sucesso para ser referência, para quem quer iniciar também, buscar esses caminhos. Perfeito, gente. Em poucas palavras, porque o tempo passa muito rápido por aqui, mas assim, para onde vocês veem que tá indo? Bom, o Roger falou agora bastante sobre essa questão de estruturação, né, que eu acho que vai dar uma sustentação importante para que as foodtechs se desenvolvam nos próximos anos, mas para onde vocês veem, assim, que tá andando essa questão? O que o mercado tem mais demandado hoje, ou vai demandar nos próximos anos também? É indústria? É lá no restaurante, na ponta do processo? É logística? As foodtechs estão olhando com mais carinho, ou podem olhar com mais carinho, para que etapas hoje? Eu posso assim, trazer algumas pesquisas que a gente acompanha mundialmente, né? Tem o Foodtech Lab é Santa Maria, eu estou me perdendo, enfim. Uma pesquisa que a gente acompanha de um hub de inovação de foodtechs na Europa, né, que ele fala bastante sobre isso. Os investimentos, né, se a gente olhar sob o prisma aí de onde é que os investidores colocam recurso, isso deu uma oscilação, né? Começou muito forte dentro de foodtechs com investimento nas startups de tecnologia, principalmente voltado ao delivery, estava mais voltado ao food service, né? E hoje a gente vê esse investimento bem mais compartilhado, e principalmente nesse foco que a gente está trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, voltado à ciência dos alimentos, né? A gente pode traduzir isso no P&D e ciência dos alimentos. E eu acho que a gente está, né, os investidores estão olhando para isso, é um sinal que o mercado está olhando, e a gente já vinha apostando nessa pauta. Então, eu acho que a gente está num rumo certo, né, de estimular dentro das universidades as pesquisas e o investimento das foodtechs no Rio Grande do Sul, olhando para a ciência dos alimentos, novos produtos, P&D. Eu acho que a gente está bem alinhado. Não, exatamente, eu vou por esse mesmo caminho também. Eu acho que a biotecnologia e novos alimentos está cada vez mais sendo demandado, e com um olhar cada vez maior, principalmente a parte de proteínas alternativas. A gente está vendo muito, né, a parte da fermentação. Então, até aqui já cito duas startups aí que estão no mercado, a Fermenta, a biotecnologia. Temos aí Binsect, né, que trabalha ali com uma alternativa ali da proteína animal. Então, são ingredientes mais funcionais, e novas formas de produção estão avançando bastante. Então, acredito que biotecnologia, principalmente, assim, está muito ligada a essa produção e trazendo novos alimentos. Perfeito. Eu gostaria de complementar, tem várias tecnologias, tem vários ingredientes, né? Então, a gente pode citar a impressão 3D, a gente pode citar a parte de inteligência artificial para monitoramento de qualidade, enfim, tem um monte de coisa, né? Mas a minha fala principal com relação à tendência, eu gostaria de falar mais no aspecto
com relação a relacionamento. Eu acho que como o ecossistema está mais maduro aqui no Rio Grande do Sul, ao menos do meu ponto de vista, eu espero no futuro próximo uma integração muito maior entre academia, empresas, todo o ecossistema, né? Eu acho que essa maturidade já foi atingida. Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo com o próprio Sebrae, com a questão da parte Food Tech, eu acho que ela vai impactar no futuro, porque essa integração a gente está conseguindo enxergar não mais naquele horizonte de 10 anos, 15 anos, a gente está enxergando isso para logo, né? Devido a essa maturidade dos atores e também das infraestruturas que a gente possui. Então, eu iria mais nessa parte de tendência, nessa parte mais de integração, que eu acho que a gente vai conseguir atingir e provavelmente isso vai acabar impactando, porque eu creio que isso vai trazer bastante inovação para o nosso estado. Fantástico, pessoal. Bom, quero agradecer a vocês por essa conversa tão rica em perspectivas, né? A gente traz a inovação, traz o acompanhamento muito próximo de alimentos e bebidas que o Roger faz, a questão da universidade, trazendo a pesquisa e desenvolvimento, incubando projetos, enfim, uma conversa realmente muito rica em todos os sentidos. Roger, Sônia, Juliano, obrigado por trazerem tanta informação sobre esse universo do Food Tech pra gente. Pedro, antes de encerrar, quero reforçar também, esse ano de 2026 a gente se encaminha aí para o encerramento do ano com um encontro que a gente tem, já vai para a 3ª edição, né, que é o Food Tech Summit. Esse ano vai acontecer no Caldeira, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, no dia 6 de outubro. Então a gente tem uma programação muito legal do dia todo, né, e a principal função desse encontro é isso que o Juliano falou, né? Promover um momento para a gente reunir toda essa turma que atua já no ecossistema, as empresas, as entidades, novas pessoas que querem também vir a fazer parte, a gente também apresentar alguns resultados desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e promover essa aproximação e conexão. Então fica o convite também para todo mundo, né? Se estiver ouvindo aí o nosso podcast até 6 de outubro de 2026, que venha participar com a gente do 3º Food Tech Summit. Se não, se organize para participar do 4º, né, em 2027. Perfeito. Sônia, obrigado, viu, pela participação. Estreou com tudo aqui, viu, no Plano de Voo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar e debater, né, sobre o movimento Food Tech. Já quero dizer que estou com minha presença garantida no Food Tech Summit, dia 6 de outubro, e também aproveitar e convidar, né, que todos estejam lá, 6 de outubro de 2026. Tá certo. Juliano, obrigado, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na UFSM. Eu que agradeço a oportunidade. Também convido todo mundo para o evento, que é um evento super legal. É um evento organizado com muito capricho, né? E eu acho que é muito, muito produtivo nesse momento. Agradecer a oportunidade, dizer para todos também que a inovação na área de Food Tech a gente come e bebe, né? Quem sabe a gente vai comer e beber juntos lá no Food Tech Summit. Tá ótimo, é uma baita oportunidade. Estão reforçando, né? No dia 6 de outubro de 2026, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, um local efervescente também, né? Onde muita inovação está sempre em pauta. Fica o convite para o Food Tech Summit. Bom, gente, obrigado também a cada um de vocês que ficou com a gente até agora. A gente, no próximo episódio, vai falar mais sobre Food Tech e trazer um case que vai mostrar na prática um pouquinho do que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, então não perca. E para você que nos acompanhou até aqui, um nosso muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Plano de Voo. Este episódio tem gestão de Sara Andrade, do Sebrae RS, e a produção é da Padrinho Conteúdo, com Fernanda Axelrod na produção e roteiro, Thiago Barbosa na captação e edição e Gabriela Perufo na coordenação audiovisual. Eu sou o Pedro Pereira e te encontro no próximo episódio. Um abraço e até lá!